Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Novamente aqui em mais uma aula. Na verdade, essa é a segunda aula que eu estou gravando para esse canal. E hoje a gente vai falar de atomística. Eu sei, eu estava iniciando física, na verdade eu comecei por eletrostática, mas saibam que eu não estou fazendo na ordem certa, ok? Eu estou fazendo com a ordem que eu estou estudando. E como eu já estudei basicamente todos os conteúdos, eu estou estudando em uma ordem aleatória, né, a fim de priorizar certas maneiras de estudo. Enfim, vocês podem notar que hoje estamos em uma sala de aula diferente. Nós estamos em uma sala de química, porque hoje nós vamos estudar, né, como eu já disse, atomística. Mas enfim, sem enrolação, o que é, né, a atomística? A atomística é a parte da química que vai estudar a constituição da matéria, a estrutura do átomo, a evolução dos modelos atômicos e a organização dos elementos na tabela periódica, né? A gente vai ter uma aula só para a tabela periódica, mas é com a atomística que a gente consegue entender melhor, né, a estruturação a estrutura, na verdade, da tabela periódica. Então, basicamente, toda a química depende da atomística. Então, se você não entender a atomística, você não vai conseguir entender ligações químicas, reações, estequiometria, propriedades periódicas, nem eletroquímica, que é basicamente uma das coisas que mais cai no Enem de Química, né? E bom, sem enrolação aqui, vamos iniciar a matéria logo, né? O átomo, ele tem uma origem filosófica, né? Lá nos pré-socráticos, né, isso a gente vai ver em filosofia, mas eu vou dar uma puxadinha aqui agora para o Demócrito, né? O Demócrito, né, ele deu a ideia de átomo, né? Era uma ideia filosófica e não era uma ideia científica, né? Então lá, né, o Demócrito, ele propôs que a matéria é formada por partículas indivisíveis, né? E essas partículas eram chamadas de átomo, né? Tem uma relação com indivisibilidade. Então, mesmo que não fosse, né, uma ideia científica e sim filosófica, era uma hipótese bem racional por parte deles. Então vamos lá, senhores, para a gente conseguir entender melhor essa matéria. Estrutura atômica. O átomo ele possui duas divisões, o núcleo atômico e a eletrosfera com seus níveis de energia. Além disso, ele é formado por três partículas elementares, sendo elas os prótons, que possuem carga positiva e ficam no núcleo atômico, e a sua massa é de 1U. O que é 1U? U é unidade de massa atômica, que nós já vamos entrar, né, a falar sobre isso. Os elétrons, que possuem carga negativa e ficam na eletrosfera, e a sua massa, né, ela é desconsiderável, porque ela é muito pequena. E por fim, os nêutrons, que possuem carga neutra, né, pelo nome, e também ficam no núcleo atômico. E a sua massa também é de 1U. Mas o que são esses níveis de energia, né? Os níveis de energia eles irão distribuir, né, a energia pela eletrosfera. Assim, o átomo ele vai ficar mais estável. Assim, terão seus subníveis de energia que servirão para realizarmos a distribuição eletrônica, né? Normalmente a gente faz pelo diagrama de Pauli. Então a gente vai ter, né, os níveis de energia, né, na eletrosfera, que são K, que é o primeiro, o L é o segundo, M, N, O, P e o último é o Q. E dentro desses níveis de energia a gente vai ter os subníveis, que são 4 letrinhas, S, P, D, F. Né? Normalmente a gente grava isso como sopa de frango. E como que, quantos elétrons, né, cabem nesses subníveis de energia para a gente fazer o diagrama de Pauling, né? No S, a gente vai ter 2 elétrons. No P, a gente vai ter 6 elétrons no máximo. No D, a gente vai ter 10 elétrons no máximo. E no F, a gente vai ter 14 elétrons no máximo. Então, depois do 2, vai ir somando 4 até 14, beleza? Uma coisa muito importante que eu já vi os vestibulares cobrando é que esse modelo que a gente utiliza, né, para entender o átomo, que é o modelo de Bohr, que a gente já vai entrar nisso também, o átomo ele possui, né, esses níveis de energia. E o elétron ele consegue pular, né, entre esses níveis de energia. Basta ele absorver ou perder energia, pois cada nível vai requisitar uma energia diferente. Então, por exemplo, a gente vai ter um elétron na camada L. Para ele passar para a camada M, ele vai precisar absorver energia para conseguir, né, avançar de camada. Então, vamos supor que ele recebe uma energia, uma radiação exterior. Esse elétron ele vai ficar excitado e ele vai pular de camada. Só que ali não é o estado original dele.
né? A natureza ela sempre busca o estado de menor energia. Então ele vai querer voltar, só que para ele voltar ele vai ter que perder essa energia, pois a camada L, né, precisa de uma energia menor. Então ele vai expulsar essa energia. Como? Através de um fóton. Ele vai expulsar, né, essa energia a mais como um fóton, como luz. Para quem não sabe, fóton é a partícula da luz. A luz ela pode ser uma onda ou uma partícula, mas a gente não vai entrar em mecânica quântica hoje. Entenda ela como uma partícula por enquanto. Então, quando o átomo é excitado por uma energia, ele pula para a camada seguinte, e quando ele volta, ele libera essa energia de volta, em forma de luz. Então, principalmente no Enem, eu já vi umas 4 questões, né? A atomística não é muito cobrado no Enem, mas quando cai, tem, a maioria das vezes é sobre isso que eu vou falar agora. Quando a gente vai ter fogos de artifício, né? Vocês devem saber que os fogos de artifício possuem várias cores, né? Possuem cores diferentes. E por que eles têm essas cores diferentes? Bom, vai depender do elemento utilizado na sua composição. Por quê? Porque ao excitar, por exemplo, um átomo de cobre, quando houver a transição eletrônica desse elétron excitado na explosão, né, dessa energia da explosão, a cor que vai ser liberada nessa luz vai ser verde. Mas por que é verde? Porque, né, nessa transição eletrônica, o cobre ele vai soltar, né, agora vamos interpretar a luz como uma onda. O comprimento de onda dessa luz vai estar na faixa do verde, porque o cobre emite essa faixa, né, esse espectro. Então, num átomo de sódio, por exemplo, vai ser laranja ou amarelo. Acho que é amarelo, se eu não me engano. Amarelo. Ao excitar o átomo, ele vai liberar, né, a luz amarela nessa explosão dos fogos de artifício. E bom, a fim de demonstração aqui, né, eu vim aqui para o Minecraft de novo, só para demonstrar para vocês como é que funcionam os fogos de artifício. Né? Eu tenho aqui cobre e sódio, né? E a gente vai explodir fogos de artifício, né, feitos, né, com esse mesmo material. Então, por exemplo, esse aqui, se eu não me engano, é de NaCl. Logo, o seu brilho, né, vai ser amarelo. Né? Vamos explodir vários. Podem ver a cor amarela. Agora, feitos com cobre vão explodir em verde, exatamente. Então é assim que funciona, né? Diferentes materiais vão produzir diferentes cores. Olha que bonito. Ficou bem brasileiro agora, né? Só faltou azul. Vamos lá. Propriedades matemáticas atômicas. Bom, o que é isso, né? Vamos começar pelo número atômico. O número atômico ele é dado pela letra Z, né? E ela representa o número de prótons que tem nesse átomo, né? Então, quando a gente vai ter o átomo, né? Quem vai determinar qual é o elemento relacionado a esse átomo vai ser o número de prótons. Então a gente pode dizer que o número atômico é o CPF desse átomo, né? Vai determinar o elemento. Então, por exemplo, eu posso ter um átomo de hidrogênio com um próton e um elétron. Mas eu posso ter também um átomo de hidrogênio com somente um próton. Mas isso se chama isótopo, que a gente já vai entrar para falar sobre isso. Mas enfim, então o número atômico ele é igual ao número de prótons. Note que quando nós falamos em átomos, nós estamos falando em átomos neutros, ou seja, que as cargas positivas e negativas vão, né, se neutralizar, deixando o átomo não carregado, né? 0 coulombs, para ser mais específico. Então, se eu for um átomo neutro, o meu número de prótons vai ter que ser igual ao número de elétrons. Portanto, Z vai ser igual ao número de prótons, que também vai ser igual ao número de elétrons. É um macete para você usar em questões que te pediram o número de elétrons. Agora, passando para o número de massa. O que é o número de massa? Bom, como é que é dada primeiramente a massa de um átomo, né? A massa do átomo vai estar concentrada no núcleo atômico, como já mencionamos anteriormente. E como que a gente, né, dá essa massa do átomo? Né? A gente vai ter que somar o número de prótons com o número de nêutrons para saber a massa final. Então, a gente vai dar o número de massa pela letra A. Então, A vai ser igual a P mais N, no caso, número de prótons mais o número de nêutrons. Note também uma outra fórmula, né, porque às vezes ele pede o número de nêutrons na questão e não, né, o número de massa em si.
você pode dizer que nêutrons vai ser igual ao número de massa menos o número atômico. Ah, mas quando eu vou usar isso? Eu vou dificultar, né, a sua cabeça para você ver como que isso pode ser chatinho de fazer. Ele pode te dar o número de elétrons desse átomo ou pode até te dar, né, a distribuição eletrônica desse átomo. Ou talvez ele te peça para fazer a distribuição eletrônica desse átomo, sabe? Para descobrir, né, o número de elétrons. Assim você descobre o número de elétrons, ele vai te informar que o átomo está neutro, né? E aí você vai ter que descobrir, né, o número atômico. Descobrindo o número atômico, você vai conseguir, né, diminuir do número de massa que ele também vai ter que te dar na questão. E assim você vai descobrir o número de nêutrons. Está vendo como é um malabarismo em ver, né, relacionar uma propriedade com a outra? Então, presta atenção bastante nessas formulinhas, beleza? O que dá para a gente, né, também comentar, né, é a notação periódica, ou notação da tabela periódica. Como é que funciona? A gente vai ter o símbolo de um elemento, né, vamos chamar de x, e em cima do elemento a gente vai falar o número de massa. Beleza? O número de massa ele vai ficar na parte superior do elemento. E o número atômico vai ficar na parte inferior do elemento. Então, por exemplo, em um átomo de hidrogênio, a gente vai ter 1, 1. Por que 1, 1? Porque o número de massa do hidrogênio vai ser 1, porque ele vai ter um próton. E o número atômico vai ser 1, porque ele também tem um próton. Fechou? Enfim, pessoal, estou aqui no Minecraft para demonstrar um pouco, né, dessa criação de elementos. Então a gente vem aqui no criador de elemento, né, e a gente seleciona basicamente o que a gente quer e a gente vai criar um elemento. Por exemplo, vamos criar o hidrogênio. Como é que é o hidrogênio? Notando, aqui, né, nessa modificação do Minecraft, a gente não vai ter todos os isótopos, tá? Ok? Somente aqueles que são mais comuns na natureza. Então, por exemplo, para a gente fazer o hidrogênio, a gente tem que aumentar o número de prótons em quê? Em 1, né? E o de elétrons em 1. E pronto, a gente vai ter, né, hidrogênio. Show de bola. Agora, se a gente quiser, por exemplo, fazer carbono. O carbono ele tem 6 prótons, né? E quantos elétrons? Ele precisa de 6 elétrons. E quantos nêutrons ele tem? Não, o carbono mais comum, né, ele tem 12. Portanto, né, a massa dele é 12. Portanto, a gente precisa de mais 6 nitrogênios, 6 nêutrons aqui. E a gente consegue um carbono. Muito interessante, né? Agora, por exemplo, se eu tento formar um hidrogênio com um nêutron, eu até consigo, né? Mas aqui o Minecraft ele não vai diferenciar, né, o isótopo, mas a gente criou, né, um isótopo mais pesado do hidrogênio, né? Enfim, é esse tipo de coisa que a gente pode fazer aqui, né? Vamos pegar um elemento mais pesado, por exemplo. Por exemplo, vamos fazer o do átomo de urânio. O urânio, né? O urânio ele vai ter, né, o seu número atômico vai ser de 92. Então a gente já pode ter 92 prótons aqui, né? Portanto, se a massa do urânio, né, for 238, ou pelo menos do urânio, né, do isótopo de urânio mais comum na natureza, a gente vai precisar então de 146 nêutrons. Então vamos botar aqui 146. Enfim, vamos na raça mesmo. Enfim, a gente só vai precisar agora dos elétrons, né? Os elétrons vai ter que ser o mesmo de prótons, né? Então 92 também. E pronto, agora a gente tem um urânio. Olha só como é que é, né, a cara do átomo de urânio, né? Muito interessante, né, essa funcionalidade do Minecraft para a gente fazer esses elementos aqui e ensinar, né, química, enfim, esse tipo de coisa. Propriedades atômicas. Vamos lá. Primeiramente, nós vamos ter os isótopos. Pensa nesse nome, isótopo. Pô, lembra de próton quando você lê isótopos. O que são os isótopos? Né? Eles são átomos que possuem a mesma quantidade de prótons, porém seu número de nêutrons é diferente. Ou seja, um mesmo elemento, só que com massas diferentes. O que é isso? Né? Vou dar o exemplo do carbono. O carbono mais encontrado na natureza é o carbono 12. Por que é carbono 12 se ele possui 6 prótons? Né? Porque ele vai ter 6 nêutrons, então a soma vai ter que dar 12. Então, o isótopo de carbono mais comum na natureza vai ser o carbono 12. Agora, existe o carbono 14. O que é o carbono 14? É um carbono que vai ter 2 nêutrons a mais. Note, o número de prótons não pode mudar.
somente o número de nêutrons nesse caso. Porque se mudar o número de prótons, não vai ser mais um isótopo, pois não vai ser o mesmo elemento. Então o carbono 14, inclusive é radioativo, mas nós não vamos entrar nisso hoje, é um isótopo do carbono 12. Agora nós vamos para os íons. Os íons eles são átomos carregados não estando neutros, ou seja, o seu número de prótons e elétrons é diferente. Então, o que acontece? Quando a gente fala isótopo, quer dizer é o mesmo número de prótons, é o mesmo elemento. Quando a gente fala íon, já é um contexto diferente, porque íon vai ser, né, um átomo que ele não vai ter uma relação com outro átomo necessariamente. Um íon ele é somente um. Então, na relação isotópica, né, a gente vai ter que ter dois átomos, né, sendo comparados para definirmos que é um isótopo. Agora, o íon ele é um átomo singular, né? Pode ser um átomo singular, mas a gente não vai chamar de átomo, vai ser íon. E o que acontece? Quando, por exemplo, eu ganho elétrons de um outro átomo, o meu número de prótons não vai mudar, mas o meu número de elétrons vai mudar. A carga do elétron ela é negativa. Se eu tenho um número diferente, né, dessas duas partículas, dos prótons e dos elétrons, uma carga, né, um sinal da carga vai se sobressair. Nesse caso que eu falei agora, a carga negativa vai sobressair. Portanto, esse átomo que tem mais elétrons do que prótons vai se chamar ânion. Agora, se um átomo ele perde elétrons, né, perde mais elétrons e fica com um número de prótons maior, note que ele não perdeu prótons, ou ele não ganhou prótons. Ok? A gente não está falando de fusão nem fissão nuclear aqui. É só um movimento de elétrons. Então, se um átomo ele perde muitos elétrons e fica com um número de prótons maior que o número de elétrons, a carga positiva vai sobressair. Portanto, ele vai se chamar cátion. Um exemplo muito bom, né, é o sal de cozinha, NaCl, que é uma ligação iônica, que nós não, né, já pelo nome já dá para perceber, ligação iônica, íon. Mas nós não vamos falar sobre isso hoje. Mas é basicamente isso. O Na ele vai ser o nosso cátion, e o cloro vai ser o nosso ânion da relação. Modelos atômicos. Bom, o primeiro modelo que a gente vai falar sobre é o modelo de Dalton. O Dalton ele afirmava que o átomo ele era uma bola maciça e indivisível, como uma bola de bilhar. Então, ele não vai explicar a eletricidade e ele não vai nem prever partículas menores. Então, ele acreditava que para cada elemento eu ia ter um átomo diferente. Então, é literalmente, né, um jogo de sinuca. Eu vou ter várias bolinhas diferentes, né, maciças e indivisíveis. Que isso? Ele não pode se dividir. Então, se você vê, né, no seu vestibular, né, falar sobre um modelo atômico que fale sobre uma bolinha maciça e indivisível, é o modelo de Dalton. Agora, nós vamos ter o modelo de Thomson. No contexto, né, do Thomson, era a descoberta da eletricidade e da descarga elétrica entre os gases. Então, o Thomson ele realizou um experimento e ele definiu que o átomo era como um pudim de passas. A gente modela atômico como um pudim de passas porque ele parece um pudim de passas. Ele vai ter partículas menores positivas e negativas. Na verdade, o núcleo dele vai ser positivo e ele vai ter cargas negativas no núcleo. Então, como é que foi esse experimento? Teve um tubo quase sem ar, e um gás rarefeito, 2 eletrodos e uma alta diferença de potencial. Então, surgiu um feixe de polo negativo. Quando a gente aplicava um campo elétrico, o feixe ele ia desviar para o lado positivo, porque ele ia ser atraído. Então, a conclusão lógica é que o feixe ele vai ter uma carga negativa, então o átomo ele tem partículas negativas. Então, ele descobriu que na matéria existia carga. Então, ele definiu que o átomo tinha partículas negativas. Então, se ele pedir, se o vestibular pedir qual foi o experimento utilizado por Thomson, foi o experimento com o tubo de gás. Você pode só lembrar assim. Mas note que ele não disse que o átomo poderia ser divisível. Ele ainda acreditava que o átomo era indivisível. Ele só acreditou que o átomo ele possuía partículas grudadas nele, mas ainda assim não se dividia. Então, como é que é o modelo proposto por ele? O pudim de passas. Carga positiva distribuída com elétrons incrustados, presos. Então, senhores, a fim de entender um pouco mais do experimento do Thomson,
A gente está aqui em macro escala no Minecraft, né? Porque o Thomson fez em uma escala um pouco menor, mas para a gente entender mais, né? Trouxe aqui para o Minecraft para a gente dar uma espiada nesse modelo, né, de experimento. O que acontece? Aqui a gente vai ter um cátodo, né? Ele vai estar carregado negativamente, né? Vai ser um laser que vai lançar um raio catódico, né? Ao ligar, né, ele vai lançar um raio num ânodo, tá, né, positivo. E aí a gente vai ter duas placas, né, carregadas, uma positiva e outra negativa, e aqui dois polos de ímãs, né, dois ímãs diferentes, no caso, não existe um monopolo, mas aqui tem um polo e aqui tem outro polo, né? E enfim, assim que a gente ligar o laser, né, a ação desses ímãs juntamente do campo elétrico vai desviar, né, o raio catódico, né? Enfim, assim provando, né, esse experimento do Thomson, né? Vamos exemplificar. Então, quando a gente ligar o laser, ele vai passar pelo ânodo, passou pelas placas e foi desviado, né, para a esquerda, né, no caso. Enfim, é basicamente assim que funcionou, né? Não dessa maneira em específico, né, mas essa aqui é só uma simulação de como funcionou o experimento do Thomson, né? Uma visualização melhor para vocês verem. Modelo de Rutherford, né? No contexto do estudo da radioatividade, o Rutherford ele vai descobrir que o átomo ele tinha um núcleo, né? Vai ser um núcleo central, pequeno, denso e positivo, que vai conter quase toda a massa. Olha, a gente já está chegando próximo do que a gente, né, sabe o que é hoje. Orbitado por elétrons negativos na eletrosfera. E como é que ele só... Isso foi um chute que ele fez? Não, ele fez um experimento, né, da folha de ouro. O que acontece? Ele bombardeou uma folha fina de ouro, né, com partículas alfa. O que são partículas alfa? São partículas radioativas, né? Nós vamos entrar nisso em radiação, mas não vamos entrar, né, mais adentro nisso hoje. O que acontece? Né? O Rutherford ele observou que a maioria das partículas alfa passava direto, mas algumas elas sofriam grandes desvios, provando a existência de um núcleo central denso. O que acontece? Né? As partículas alfa elas possuem velocidades, né, altas e algumas não saíram tão rápidas. Né? Então, se algumas passassem e outras fossem desviadas, isso queria dizer que o comportamento não era constante. Logo, eu teria alguma coisa interferindo. E essa coisa interferindo é que eu teria um núcleo central denso. Então, para ele, se o modelo de Thomson tivesse certo, as partículas elas só atravessariam quase sem nenhum desvio, né? Porque o átomo ele é maciço. Agora, o átomo ele tem mais espaço vazio do que espaço preenchido. Então, né, ocorreu, né, mais de 99% atravessou e algumas desviaram muito, né, e pouquíssimas voltaram. Então isso só seria possível se o átomo fosse quase vazio e existisse uma região central extremamente densa, que é o núcleo atômico. Então, se perguntar no seu vestibular, normalmente ele aparece como um modelo que parece, né, se aparenta com órbitas, né, planetárias, órbitas do sistema solar, por exemplo. Então, senhores, aqui para explicar, né, mais uma vez um experimento no Minecraft, eu estou aqui, né, com o experimento do Rutherford com a folha de ouro. Né? Aqui atrás tem um detector de partículas alfa, né? Se aparecer as partículas alfa, né, elas vão incidir aqui e vão aparecer uns pontinhos. E ali na frente um detector de partículas também, só que maior, né, mais rebuscado. E ali é a nossa folha de ouro, né? A gente pode perceber, né, que ela é bem fininha. Pode ver a finura dela, né? Que tem umas hastes para segurar ela. Enfim, vamos começar, né? Podem ver que eu não consigo passar por ela. Mas enfim, eu não consigo passar, então, né, vamos testar para ver se o laser, né, vai passar, né, as partículas alfa vão passar. Então, com o nosso laser de raios alfa, vamos atirar, né, raios alfa nessa folha de ouro para ver como é que funciona a experiência do Rutherford. Né? Então, vamos lá. Podem ver que aparentemente está passando, né? Vou atirar ali do lado. Vai passar ali, vai até pegar fogo, mas enfim, na folha de ouro aparentemente está atravessando ela, né? Vou apagar o fogo aqui rapidinho. Vamos olhar para trás. Bom, aparentemente, então, algumas dessas partículas alfa que incidiram na folha de ouro rebateram, né? E foi até uma forma mais ou menos do meu corpo, né? Elas passaram, né, diante do que eu estava atirando, então foi proporcional mais ou menos, né? Aqui temos vários pontinhos, né, de onde elas incidiram, então é assim mais ou menos que a gente determina que o átomo ele tem espaço vazio, né? É majoritariamente espaço vazio. Agora, um dos modelos que a gente mais usa, né, que é o modelo de Bohr.
O Bohr, né, ele vai aprimorar o modelo de Rutherford, né? Ele vai usar as ideias da física quântica nascente, né? Porque a física quântica ela estava em desenvolvimento ainda. Mas como é que ele aprimorou, né, o modelo de Rutherford? Bom, ele vai, né, propor que os elétrons eles orbitam o núcleo em camadas de energia quantizadas. Então, o Rutherford falava que os elétrons orbitavam? Sim, mas tinha um pequeno problema. Se o elétron só tivesse uma órbita ali, tranquilo, eles iam perder energia. Então, para corrigir isso, né, o Bohr ele inventou, né, os níveis de energia, e nessas órbitas os elétrons não iriam perder energia. Né? E a gente teria, né, esse salto quântico do elétron. As camadas K, L, M, N, O, P, Q e os subníveis de energia, né, o S, P, D, F. A gente vai ter um estado estacionário do elétron, né, enquanto ele não absorve nem emite energia, ele vai permanecer na sua órbita original. Enquanto no salto quântico, ele vai estar absorvendo energia ou ele vai estar, né, doando essa energia para conseguir voltar para sua camada inicial, né, como eu expliquei no lance dos fogos de artifício. Então, o modelo de Bohr ele não teria um nome específico, que nem tem a bola maciça, ou pudim de passas, ou sistema solar. Ele seria um aprimoramento do modelo do sistema solar. Então, você poderia encontrar ele como modelo de subníveis de energia, sabe? Então, o modelo proposto é que o átomo é o que a gente mais vê em exercícios, né? Aquele átomo clássico que a gente sempre vê. Porque ele não é tão simples nem tão complexo de se entender, sabe? Apresentando funções que vão colaborar para toda a química praticamente. Agora, de extra, a gente vai ter o modelo quântico de Schrödinger. Né? Isso aqui é extra, então se você não quiser ver essa parte do vídeo, você pode ver, porque isso aqui não vai alterar em absolutamente nada na sua vida, beleza? A não ser que o Enem dê uma de louco e meta o modelo de Schrödinger do nada. Bom, o que é o modelo de Schrödinger? Aqui vai mudar completamente a ideia de órbita. Você vai se basear completamente na física quântica, né? Na dualidade onda-partícula e no princípio da incerteza de Heisenberg. Então, nesse modo, você vai ter que entender que a onda e a partícula vão se relacionar com a luz. Então, a luz ela é uma onda e uma partícula ao mesmo tempo. Nesse modelo, é fundamental você entender que o elétron ele não vai ter uma trajetória definida. Ele vai ser descrito por uma função matemática chamada de função de onda. Né? O elétron ele vai ter um comportamento ondulatório. É isso que é bizarro. E o quadrado dessa função vai indicar a probabilidade de encontrar o elétron. Então, o conceito de orbital vai ser diferente do conceito de órbita. O orbital vai ser a região de maior probabilidade de um elétron, né, estar como mostrado na figura. Então, os orbitais que a gente vai ter vão ser S, P, D, F. Só que o S ele vai ser o esférico, o P alter, D complexo e F mais complexo. Né? Como vocês podem ver na imagem agora. E, senhores, é basicamente isso que eu tenho para mostrar para vocês de modelos atômicos, né? E finalizando a matéria de atomística, né? Foi uma matéria mais rapidinha comparada à eletrostática, mas, enfim, vamos ver os vídeos de exercícios que eu vou postar agora, né? Enfim, essa última parte de Schrödinger, veja só por curiosidade. O Enem não vai cobrar o modelo de Schrödinger de você. Ele não vai te cobrar física quântica. Agora, talvez em provas paulistas, né, ele até cobre, né, a definição do modelo de Schrödinger, mas nunca tão aprofundado, né, quanto é uma prova do IME, do ITA, por exemplo, né, umas provas militares. Então, fique tranquilo que isso não vai estar na sua prova, confie em mim. Mas então é isso de atomística, senhores. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, não deixem de me perguntar aqui nos comentários ou, né, no meu Discord, que eu vou deixar agora aqui na tela. Então, é isso, senhores. Muito obrigado pela sua presença aqui na aula de hoje. Enfim, até a próxima.